Crimes de funcionários públicos contra a administração pública. No universo do direito penal, um dos temas mais cobrados em concursos públicos e na OAB são os crimes contra a administração pública, especialmente os cometidos por funcionários públicos. Esses delitos estão previstos na parte especial do Código Penal e abrangem os artigos 312 a 327. Esses crimes são de extrema relevância, pois tratam de condutas que atentam contra a boa administração e a moralidade pública, valores fundamentais para o funcionamento adequado do Estado. Estrutura e abrangência. Os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública englobam um total de 18 artigos, que variam desde delitos mais conhecidos, como peculato, artigo 312, até crimes menos abordados, como o exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, artigo 324. É importante destacar que esses crimes têm como sujeito ativo o funcionário público, cuja definição está no artigo 327 do Código Penal. Para facilitar a compreensão, vamos dividir o estudo em 4 partes. 1. Definição de funcionário público no contexto penal. 2. Classificação dos crimes funcionais. 3. Análise da importância da função pública para a tipificação desses delitos. E 4. Visão geral dos principais crimes previstos nos artigos 312 a 327. Conceito de funcionário público, artigo 327 do Código Penal. De acordo com o artigo 327, considera-se funcionário público para efeitos penais quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Isso significa que o conceito é mais abrangente do que usualmente utilizado no direito administrativo. O legislador penal optou por ampliar o rol de agentes que podem ser considerados funcionários públicos para coibir uma gama maior de condutas lesivas à administração pública. Funcionário público por equiparação. O parágrafo 1º do artigo 327 traz uma importante ampliação desse conceito, ao equiparar a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em 1. Entidades paraestatais, como empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. 2. Empresas prestadoras de serviços públicos, contratadas ou conveniadas para execução de atividade típica da administração pública. Exemplo, empresas de transporte público, coleta de lixo, saúde pública, etc. Essa equiparação visa evitar que agentes que atuem em parceria com o poder público escapem da responsabilização penal, protegendo assim os interesses da coletividade. Classificação dos crimes funcionais. Antes de falar dos crimes próprios e impróprios, vou te dar um recado importante. Os mapas mentais no instante jurídico estão com preço promocional. Estude de forma fácil, rápida e objetiva para a OAB e concursos públicos com os mapas mentais, que te ensinam somente o que cai na sua prova. Tenha os pontos-chave organizados, revise com rapidez e lembre-se facilmente na hora da prova. Ao comprar agora por apenas R$ 23,90, você ainda recebe todas as atualizações por 1 ano, sem custo adicional. Não perca essa oferta especial. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Voltando. A doutrina classifica os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública em 2 grupos principais, que são os crimes funcionais próprios e os crimes funcionais impróprios. 1. Crimes funcionais próprios ou puros. São aqueles em que a condição de funcionário público é imprescindível para a existência do crime. Sem essa qualidade, a conduta seria atípica, ou seja, não haveria crime. Exemplo clássico, prevaricação, artigo 319. Se o agente não for funcionário público, a conduta de prevaricação não pode ser tipificada. 2. Crimes funcionais impróprios ou impuros. São aqueles em que a condição de funcionário público do agente é relevante para a tipificação específica do crime, mas a ausência dessa qualidade não torna a conduta atípica, apenas altera o tipo penal. Exemplo, peculato, artigo 312. Se o agente não for funcionário público, responderá por apropriação indébita, artigo 168 do Código Penal, e não por peculato. Principais crimes e suas características.
Agora, faremos uma introdução aos principais crimes cometidos por funcionários públicos contra a administração pública, abordando cada um dos tipos penais previstos nos artigos 312 a 326 do Código Penal. Vale destacar que o objetivo agora é apresentar um panorama geral, para que você tenha uma ideia inicial sobre o tema. No entanto, nas próximas aulas, aprofundaremos cada um desses crimes, analisando elementos específicos, trazendo exemplos práticos e comentando decisões jurisprudenciais importantes. Não perca as próximas aulas, pois esse conteúdo detalhado será essencial para que você tenha total segurança na hora de resolver questões de concurso público e da OAB, e possa identificar corretamente o tipo penal aplicável em cada caso. Peculato, artigo 312. O peculato é o crime mais conhecido e cobrado nesta temática. Ele consiste na apropriação ou desvio de bens públicos por parte do funcionário público. Importante lembrar que o bem não precisa ser exclusivamente público, basta estar sob a posse do funcionário em razão do cargo. Peculato mediante erro de outrem, artigo 313. Diferente do peculato clássico, este crime ocorre quando o funcionário público se apropria de um bem que foi indevidamente entregue a ele, em virtude de um erro de outra pessoa. Aqui, o dolo é específico e ocorre no momento em que o agente percebe o erro e decide se apropriar do bem. Concussão e excesso de exação, artigo 316 do Código Penal. A concussão ocorre quando o funcionário público exige vantagem indevida em razão do cargo, enquanto o excesso de exação envolve a cobrança de tributo ou contribuição social de forma indevida, utilizando-se da função pública. Corrupção passiva, artigo 317. É a solicitação ou aceitação de vantagem devida por parte do funcionário público. Este crime é frequentemente cobrado em prova de concursos, sendo importante compreender a diferença entre corrupção passiva, praticada pelo funcionário público, e corrupção ativa, praticada pelo particular. Prevaricação, artigo 319. A prevaricação ocorre quando o funcionário público retarda ou deixa de praticar ato de ofício, por sentimento pessoal. É um dos crimes funcionais próprios, já que apenas um funcionário público pode cometer tal conduta. Advocacia administrativa, artigo 321 do Código Penal. Esse crime ocorre quando o funcionário público patrocina interesse privado perante a administração pública, utilizando-se de seu cargo para influenciar indevidamente em favor de um terceiro. Violação de sigilo funcional, artigo 325 do Código Penal. Ocorre quando o funcionário público divulga informações sigilosas que teve acesso em razão de seu cargo, prejudicando a administração pública ou beneficiando terceiros. Os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública são de extrema importância para a proteção do patrimônio público e para a manutenção da confiança da sociedade nas instituições estatais. Para os concursos públicos e a OAB, é essencial que o candidato compreenda não apenas a letra da lei, mas também a intenção do legislador ao tipificar essas condutas. Nas próximas aulas, aprofundaremos cada um desses crimes, trazendo exemplos práticos, análises jurisprudenciais, para a fixação do conteúdo. Assim, prepare-se para entender com profundidade cada delito, pois o conhecimento detalhado será fundamental para o sucesso em sua prova de concurso público e OAB. Agora se inscreva no canal, comente "Eu vou passar" e assista a essa aula para gabaritar crimes contra a administração pública. E não deixe de conferir no link da descrição e no primeiro comentário fixado os mapas mentais do instante jurídico, para estudar e revisar de maneira fácil, rápida e objetiva. Bons estudos e sucesso em sua caminhada!